Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talking Cast, dessa vez o episódio 7. Hoje estou sozinho, estou sem o nosso co-hosting aqui, mas a gente vai conduzir um papo bem bacana com o Fábio Caim. Eu até peguei aqui o currículo dele, deixa eu pegar minha colinha aqui que é bastante coisa. Ó, Fábio, que é publicitário, mestre e doutor em comunicação e semiótica, psicanalista, professor universitário da Facambi e também do Mackenzie, consultor em branding e sócio fundador da Bytech. Depois vai falar um pouquinho pra gente mais dessa empresa também aqui. Bom, então, Fábio, obrigado aí pela presença. Muito bom estar com você aqui. Dá um oi aí pro pessoal. Fala pessoal, prazer Thiago, obrigado pelo convite e tô aí disponível para nosso bate-papo. Muito bacana, muito bacana. Fábio, aqui geralmente a gente sempre olha para esse lado, um viés mais de negócio, de business, mais direcionado aí à tecnologia geralmente. Mas antes da Legal. gente entrar nessa premissa, eu queria conhecer um pouquinho, né? Até que o pessoal também conhecer um pouquinho da sua história. Né? Como você começou, hoje você é professor universitário, psicanalista, sócio de uma empresa de tecnologia. Como começou toda essa história aí na sua vida? Você sempre quis ser, né, publicitário? Como é que foi isso? Pô, bom, publicitário desde que eu me entendo do colegial, foi a atividade que eu queria exercer. Então, eu fiz o técnico em publicidade, aí foi consequência ir para a faculdade, fazer a faculdade de publicidade e propaganda. E eu sempre atuei paralelamente na área de publicidade, né? Sempre mais com consultorias. E depois de um tempo eu entrei. Durante a faculdade eu fiz uma formação de 4 anos, normal. E aí eu tive algumas disciplinas, e uma dessas disciplinas foi uma disciplina de teoria da comunicação. E tive ali, dentro dessa disciplina, o semiótica. Uhum. Cara, ali me pegou de alguma forma. Eu falei, eu quero fazer. E semiótica é uma teoria que você só vai discutir semiótica num programa de pós-graduação, né? No mestrado e doutorado. Então aí eu falei, bom, eu vou fazer mestrado e doutorado porque eu quero me aprofundar nesse assunto, eu quero entender melhor esse assunto. Aí fui para o mestrado, acho que os 6 meses de mestrado, eu já comecei a dar aula como professor universitário e fui ficando na carreira, né? Já estou nessa carreira de professor universitário faz uns 20 anos e pouco. Bastante tempo, hein? É, é. Muito aluno aí na sua vida, hein? Muito, nossa. Alguns que a gente se lembra bastante, outros que a gente nem quer se lembrar muito, mas teve muita gente boa aí passando por esse meu tempinho de carreira como E é professor satisfatório, universitário. imagina, né? Você vê um aluno que começou com você e se deu bem na vida, né? Exerceu É, carreira e tal. é sempre legal. Acho que uma dos meus objetivos como professor sempre foi esse, né? A gente está ali como professor universitário para, indicar alguns caminhos e para orientar para o sucesso. E seja esse sucesso qual for, né? Então tem gente que vai fazer outra coisa, termina a faculdade e percebe que, cara, não é isso que eu queria. Você E sabe que eu sou assim, eu tentei fazer marketing, é, né? Também fiquei, sei lá, menos de um semestre aí na faculdade. Pra mim não criei assim um elo com marketing, né? E fui pra área comercial, pra área de vendas, que é o que me pegou, né? Mas comecei estudando, fiz vários cursos de marketing, né? Cursos livres, assim, marketing de diferenciação, por exemplo, né? Análise de concorrência e tal. Mas não foi o que chamou a atenção. brilhou os olhos, né? Exatamente. Isso faz parte mesmo. Eu acho que é bacana esse percurso porque, inclusive, quando você entra nessa formação que não é o que você queria, é legal porque te dá a oportunidade de pensar, poxa, não, preciso mudar, né? Eu tive vários alunos dentro desse percurso que falaram, legal, fiz, agora vou mudar porque eu quero fazer o que eu quero, ou quero fazer algo que ressoe melhor com os meus objetivos de vida. E é legal porque a gente sabe que também participou disso de alguma forma. Então, teve esse processo de educação e depois mais processos de consultoria. Então, eu sempre, desde que eu estava no mestrado, eu comecei a ministrar, a fazer algumas consultorias para as agências de maneira informal. Aí depois, alguns anos depois, eu abri a consultoria de branding. Então, ainda tenho uma consultoria de branding. Uhum. Faz 8 anos, mais ou menos, que a gente está com essa consultoria.
E agora a gente tô migrando aí para essa outra empresa Da da Bytec. Bytec. Então, levando esse expertise de branding para a Bytec, mas mudando um pouco o foco do negócio. Entendi, muito bom. E aí você falou alguns termos aí que eu acho que muita gente que não é desse universo do marketing, né, ou de vendas, por exemplo, não conhece. Semiótica, branding. Eu acho que tem bastante gente aí que tem interesse em saber mais, às vezes não sabe, e é alguma coisa que pode aplicar certos processos, né, dentro da empresa, que Sim. vai ter vários ganhos, né? Você consegue falar um pouquinho pra gente? Acho que você é a melhor pessoa pra falar isso, né? Doutor, mestre em semiótica. Fala um pouquinho o que é a semiótica, né? Tá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou começar pelo mais palatável, que é branding, Pode ser, vamos lá. né? Porque aí depois eu consigo dar uns exemplos bacanas de branding semiótica. Então, o branding, na verdade, quando a gente pensa na formação em publicidade e propaganda, na profissão de publicitários e publicitárias, a gente tem alguns eixos dentro dessa formação que são muito essenciais para você se formar. Um dos eixos é consumidor. Uhum, Então, publicitário, publicitária tem que entender de comportamento do consumidor. Outro eixo é criação. Então, por mais que o profissional não vá para a área de criação, porque é uma das possibilidades, né, na área publicidade e propaganda, tem que entender, tem que saber que aquele layout está adequado, que aquela peça publicitária está adequada. uhum, Então, tem que entender dos mecanismos de produção daquela linguagem publicitária. E o outro eixo é marca, que é o branding, né? uhum, Então, marca, ela desde a gente está falando aí mais ou menos década de 80, 90, as marcas de fato se tornaram um grande ativo para as empresas. Então é muito mais lucrativo você investir em marca do que você investir em produto, né? Dentro de uma marca eu posso colocar diferentes produtos, várias linhas, várias categorias. Então a Omo, por exemplo, ela é uma super marca que tem várias linhas embaixo dela e uhum, ela tem extensão de categoria. Então tem a lavanderia Omo. uhum, Então é muito mais produtivo para a organização fazer os investimentos em marca. Então marca é um grande eixo de conhecimento dentro da formação de publicidade e propaganda. A gestão de marcas e de todos os seus significados e ativos. Então essa é a ideia do branding, como você faz a gestão de marcas. E uma das maneiras de você olhar para as marcas, né, tem várias maneiras. Então, o marketing olha de uma maneira para as marcas, o design, por exemplo, olha de uma maneira para as uhum, marcas, a publicidade olha de uma maneira, e eu tenho também dentro da publicidade, dentro dessas outras áreas, a possibilidade de olhar a partir da semiótica, que é o que particularmente eu faço. Então, a semiótica é uma teoria, né, ela está mais ou menos dentro do campo da comunicação. Então, comunicação envolve algumas atividades profissionais, como publicidade, jornalismo, relações públicas, rádio e TV, cinema. Então, a semiótica ela é uma teoria que é mais usada dentro desse campo da comunicação. E eu, particularmente, uso a semiótica para trabalhar com marcas, para entender os significados dessas marcas. A semiótica ela é uma teoria que ela ajuda a gente a entender significados das linguagens. Então, toda linguagem produz significados. Esses significados são carregados pela própria linguagem e são significados também que nós, como receptores, audiência dessa linguagem, a gente atualiza. A gente confere outros significados além daquele que a linguagem própria carrega. Então, de maneira básica, a semiótica olha para isso. Quais são esses significados? Como eles são desenvolvidos? Quais são os efeitos desses significados nessa audiência? Aí eu pego essa teoria e coloco para usar e para entender, legal, marca. Como que a marca funciona? Quais são os significados que essa marca gera? Como esses significados afetam e impactam essa audiência? Como esses significados podem ser usados, por exemplo, para produzir uma campanha publicitária? Quais são os significados que devem estar dentro de uma campanha publicitária? Então, a teoria semiótica ela serve para isso, para ajudar a pensar, organizar essa análise de marcas e ajudar a organizar e pensar estrategicamente a linguagem da própria marca. E aí, é claro, como toda teoria, tem um monte de conceitos dentro dela, né? uhum. Tem uma taxonomia, então tem nomes específicos de conceitos. Então você tem dentro da semiótica, a semiótica estuda, basicamente, é uma teoria que estuda os signos. Só que não, Não, não a não o zodíaco, astrologia, né? né?
E signo é um conceito que, por sua vez, significa algo... o signo está no lugar de alguma coisa para alguém. Esse é o conceito, então você tem que entender que é uma generalidade. E aí dentro da semiótica você tem, por exemplo, formas de classificar esses signos. E o próprio signo ele também é constituído por 3 elementos. Então tem vários conceitos amarrados aí dentro da semiótica. E eu estou falando de semiótica, mas na verdade existem várias semióticas. Então, a minha particularmente é uma específica com a qual eu trabalho, que ela é norte-americana, de um pensador norte-americano, produzida, desenvolvida por um pensador norte-americano. Então esse conceito vem de fora, né? Vem. Sim. E ele é uma teoria, de fato, norte-americana, é o Charles Sanders Peirce, e ele é de final do século retrasado, início do século passado. Então foi o período assim de vida dele de produção. Né? Produziu muito dentro do período de vida dele, e de tudo que ele produziu tem ainda coisas que não foram ainda publicadas, e de tudo que ele produziu tem uma parte que é a teoria semiótica. Mas você tem teorias semióticas por exemplo, na Rússia, na França. Então você tem outros polos aí de pensadores que também produziram teorias que têm esse objetivo de entender linguagens. Entendi. E assim, na prática, né, o que uma empresa, como a Omo aí você falou, por exemplo, ela consegue ter de benefício aplicando essa abordagem aí, esses processos de semiótica, não sei se é correto falar isso, mas sim, aplicando a semiótica, né, na marca, né, no produto. Quais são os benefícios dessas empresas? Olha, basicamente o que a semiótica traz é um maior controle dos significados da marca. Então, toda marca ela tem um conjunto de touch points. Então, eu posso entrar em contato com uma através das embalagens, através da lavanderia, através do site, através das mídias sociais, e vários outros pontos de contatos. Então, uma das perspectivas que a semiótica pode trazer de maneira bastante aplicada para as marcas é o controle dos significados desse ecossistema de touchpoints da marca. Porque de uma maneira bastante estratégica, esses touchpoints eles precisam falar de uma maneira parecida. Eles precisam se complementar. Claro que quando eu vou para o Instagram eu tenho um jeito de dizer que é diferente de quando eu estou no site, que tem um outro jeito de dizer. Mas eles têm que trabalhar assuntos parecidos, eles têm que trabalhar significados parecidos. Então a semiótica ela contribui para essa gestão de significados. Isso significa o quê? Para o consumidor, para nós, se eu entro no Instagram de uma marca e vejo que ela está falando de música, e entro de repente no site, o site só fala de tecnologia, eu vou falar, pô, coisa estranha, né? Sim. É a mesma pessoa? É a mesma marca? Então essas dissonâncias elas acontecem porque, via de regra, eu tenho um fornecedor que cuida do Instagram, tem um outro fornecedor que cuida do site e existe pouca conversa. Então aí os consultores na área de branding, né, ou a própria área de gestão de branding dentro das empresas e organizações, elas aplicam a semiótica para fazer um controle, ter um controle maior de todos esses touchpoints. Entendi. E seus significados. Entendi. E aplicando essa abordagem de semiótica nas empresas, você acredita que elas em algum momento conseguem aumentar o ROI, por exemplo? Ele vai ter algum ganho nesse sentido? Olha, consequentemente tem, né? Mas a abordagem da semiótica ela é mais qualitativa. Então ela não tem uma abordagem... você não consegue mensurar Sim. a abordagem da semiótica. Mas ela, a partir do momento que você consegue manter a coerência da marca, consequentemente o ROI dessa marca em vendas, em engajamento, enfim, o KPI que você definir, ele consequentemente tende a ter um certo crescimento. Mas é claro que para esse crescimento também demanda outras atividades de marketing, como gestão, por exemplo, de mídias sociais de uma maneira mais assertiva. Mas a semiótica ela contribui com essa visão, e principalmente para marcas que estão começando. Entendi.
E, bom, isso tem um impacto muito direto nas vendas, né? Agora, igual você acabou de dizer. Você consegue explicar um pouco mais pra gente qual que é a influência disso no processo de venda das empresas? É, o bacana da semiótica é que nada está isolado. Então, dentro de uma organização, você não tem... A organização tradicionais, elas são departamentalizadas, né? Eu tenho minha área de marketing, tenho uma área de vendas, tenho uma área de TI, tenho uma área de RH. Então, essa é a visão que a gente tem em termos de gestão de negócios, né? Os modelos de negócio são construídos dessa maneira. Você tem outros modelos que estão surgindo aí com uma proposta um pouco diferenciada e tem modelos até de aplicação de equipes competências, né? De multicompetências. Mas, de uma maneira geral, o mercado sempre caminhou dessa forma, com a departamentalização das atividades dentro da organização. A semiótica, ela consegue olhar para tudo de uma maneira... Ela consegue olhar para as partes de uma maneira integrada, entendendo que a vendas ela tem uma relação direta com o marketing, que ela tem uma relação direta com o back-office, tem uma relação direta com todas as outras atividades dentro da organização. Então, o vendedor, se não está bem adequado, por exemplo, à cultura organizacional, ele pode vender bem durante o período, mas longo prazo não é saudável. Aquilo não vai se sustentar. E possivelmente, quando ele vende bem naquele período, já pensando em sair daquela organização, porque a cultura ali não está adequada para ele ou ele não está adequado para a cultura. Então, a semiótica ela traz uma visão integrada desses processos, né? A gente pensa a marca, mas a gente pensa a marca, como eu falei para você, em todos os seus touch points. Então, o vendedor ele tem acesso a essa marca, ele tem contato com os touch points da marca. Podem ser, por exemplo, um aplicativo específico daquela organização para suprir o vendedor de dados. Legal, então vamos fazer uma análise desse aplicativo, vamos entender se ele está alinhado com a cultura organizacional, se ele está alinhado com as propostas de valor da marca, se ele está alinhado com o posicionamento da marca. Consequentemente, se ele estiver alinhado com todos esses fatores, então o vendedor está recebendo não só dados estratégicos interessantes para ele, mas ele está entrando em contato com um ponto de acesso à marca que faz sentido, que é coerente com toda a marca em si, né, com toda a organização em si. Então é essa visão integrada que a semiótica consegue trazer para todos os processos dentro da organização. Especificamente, no meu caso, eu trabalho mais com os processos de marca. Né? Mas é engraçado dizer isso, né? Porque especificamente eu trabalho mais com os processos de marca, mas a marca está em toda a organização. Sim, né? sim. Então a cadeira que você senta dentro da sua empresa se tem o login da empresa onde você está, pô, faz sentido. Sim. É legal ter o logo ali, mas eu não vou colocar o logo no assento para você sentar em cima. Eu vou colocar o logo talvez em uma outra parte, para você ter um contato diferenciado com a marca. Então essa visão é uma visão que a semiótica possibilita que a gente tenha. Ou pelo menos que eu tenho a partir da semiótica, né? Entendi. Isso aí tem a ver, por exemplo, quando a gente vai no mercado e, sei lá, a gente vê uma água, né, uma garrafinha de água sendo vendida lá, sei lá, R$2. A gente vê uma outra garrafa que é água mineral também, mas sendo vendida R$47. Com certeza. São abordagens assim que o pessoal aplica, né? Valorizou o produto ali com uma embalagem, uma experiência e tá vendendo a água, né, 10 vezes mais cara. É por isso que eu estava falando que a marca é um ativo muito mais importante hoje para as organizações do que o produto em si. O produto é água. Exato. Né? O produto, eu estou engarrafando água. Legal, engarrafar água, qualquer empresa que trabalha dentro desse setor de soft drink, ele pode fazer. Agora, o diferencial é a marca que eu aplico a essa água. Né? Então, se é uma Perrier, ela tem um valor ali diferenciado de uma outra marca, talvez a Bonafonte. Por quê? Porque o valor de marca é diferenciado. Né? Pode ter um processo de qualidade diferente, né? Pode ter alguns trâmites internos diferenciados. Mas água é água, né, meu amigo? Exatamente. E aí também acho que isso ajuda você até a qualificar o produto, o consumidor final, né? Porque o cara que compra a Bonafonte não é o mesmo que compra essas águas mais seletivas, né? Você tem um processo que eu gosto muito da palavra coerência e consistência.
Então, a sua marca, quando ela é coerente, ela conversa com a audiência que ela tem que conversar, né? Uhum. Então, uma Perrier, ela conversa possivelmente com uma audiência talvez classe A, né? Dentro do parâmetro de classificação socioeconômica que a gente usa no Brasil. Talvez a Bonafonte converse com uma classe B, B+. Uhum. Então, dentro desse processo, ela tem que ser coerente. Ela tem que ser coerente no discurso, ela tem que ser coerente no rótulo da embalagem. Então, a Perrier ela pode ter uma embalagem de vidro, porque conversa diretamente com essa classe que possivelmente vai pagar mais para ter essa embalagem de vidro. Uhum. A Bonafonte, ela não tem uma embalagem de vidro, mas ela tem uma embalagem de plástico com menos plástico, porque ela tem uma preocupação ambiental. Uhum. Então, ela conversa com essas pessoas que têm também essa preocupação ambiental. Então, isso é coerência dentro do discurso da marca, que vai... esse discurso ele se replica, por exemplo, no design de embalagem. Entendi. E o legal, eu penso assim, o pessoal que está começando, por exemplo, às vezes eles não olham muito para esse lado, né? De investir na marca, né? Às vezes ele tem um produto, pô, vou vender esse produto. E não pensa em fazer uma marca por trás do produto, né? Isso é muito comum no segmento de startup. Sim, então. Startup é onde o cara tem ali uma curva de aprendizado muito rápida, uma curva de uma escalonagem necessária que tem que ser muito rápida, porque inclusive ele busca investimentos, né? Sim. O empreendedor Tem que ter busca investimentos, ali, né? tem que mostrar resultado. Só que o que a gente sabe hoje no mercado é que a longo prazo, que uma dos pilares que vai sustentar essa organização é a marca. Uhum. Então, as startups começam a repensar um pouco esse processo, né? É preciso investir naquele produto mínimo, né? O produto mínimo viável, mas é também preciso investir numa marca que seja consistente com esse produto, ou ao contrário, né? O produto seja consistente com a marca, porque inclusive possibilita que eu lance outros produtos e outros produtos. Então isso era muito comum no mercado de startups, iniciar com produto, né? Uhum. E esquecer da marca e pensar a marca posteriormente. Aí você vai gastar grana, fatalmente. Porque pode ser até que você já tenha um dinheiro para fazer esse investimento, porque você recebeu investimentos. Mas você vai gastar grana. Se você tivesse feito isso um pouco antes, com o processo da construção do produto, com certeza você teria economizado no investimento para pensar a marca. E assim, uma coisa também que, né, indo de encontro com isso, eu vejo que o pessoal quando vai começar, às vezes não faz uma análise de concorrência. Ou até faz, né, mas né, não da forma que deveria. É igual eu comentei um tempo atrás, eu fiz um curso que era marketing de diferenciação. A ideia, né, é um curso livre, né? A ideia era fazer uma análise de concorrência e explorar o que você pode fazer de diferente daquela empresa. Legal. Né? Uma abordagem diferenciada do que já está sendo oferecido ali. Né? Então, é justamente, se o cara está vendendo o produto a R$1.000, pô, você vai vender a 10 mil. E uma coisa totalmente fora da curva, né? Para atrair o público e levar esse questionamento. Por que tá 10 mil? O que tem de diferente ali? Né? E levar o cara a investigar aquilo. Né? E o que você acha? A semiótica, onde ela se entraria ali nesse processo de análise de concorrência? Né? Principalmente o pessoal que está começando aí. Olha, a análise de concorrência ela é um fator muito relevante para os empreendedores, né? Não só para os empreendedores. Toda organização tem sempre um mapeamento da sua concorrência. Né? Grandes organizações sempre estão antenadas, alertas em relação ao que é quais são as estratégias que a concorrência tem desenvolvido nesse momento, ou nessa situação atual de mercado. Além da análise da concorrência, você também tem o benchmark, né, que é muito bacana. Então, eu vou buscar processos que são eficientes em outras organizações, de outros mercados, para trazer para a minha organização. Então, eu gosto também desse olhar para o bench, né? O que eu posso trazer de outros lugares e outros segmentos para a minha empresa, para a minha organização. A semiótica ela vai ajudar isso, por exemplo, vai ajudar no processo de significados. Então eu consigo olhar para a concorrência e pensar quais são os significados hoje trabalhados por essa concorrência. Então eu tenho uma concorrência que trabalha, deixa eu pegar um exemplo aí de um mercado onde, por exemplo, eu gosto muito de falar desse mercado que é de mercado de desodorante masculino. Então eu vou entrar com um novo produto nesse mercado de desodorante masculino. É um produto
normalmente, se eu vou para a gôndola do supermercado, é um produto ali que não tem uma grande faixa de preço, né? Ela tem uma variação de preço, vou chutar aqui de, sei lá, R$ 5 a R$ 15, Sim, sim. né? É uma variação que é uma variação pequena, você não tem uma grande margem dentro do produto. E aí, o que eu preciso fazer se eu for lançar esse produto? Eu preciso entender como que os meus concorrentes nesse segmento eles estão posicionados. Como que eu vou entender esse posicionamento? A análise semiótica ela me permite olhar para a comunicação dessas marcas e entender o que elas estão falando, como elas estão falando. Então, em qual pedaço de significado que elas apropriaram para si. Então você tem o Dove Man. O Dove Man está falando de cuidado. Sim. Né? Você tem o Axe. Axe está falando de sensualidade para jovem. Sim. Você tem o Old Spice. O Old Spice está falando de masculinidade. Exatamente. Né? De força. Então, a partir do momento que eu consigo entender esses significados no mercado, eu posso pensar, legal, qual significado eu vou me apropriar para essa minha nova marca? Onde tem espaço aqui? Não adianta eu entrar com uma marca para concorrer com a Dove falando, eu também tenho cuidados, eu também estou falando de cuidados. A Dove já está aí, meu amigo. Já está mais consolidada, né? Mais mercado. Consolidada. Então a semiótica ela oferece todas as ferramentas, né, conceituais para que eu possa olhar para esses concorrentes através das suas comunicações, dos seus touch points, e entender o que eles estão falando e mapear quais são os significados desses concorrentes. Eu fiquei com uma dúvida agora, você falou aí, interessante. Manda, Thiago. Por exemplo, papel higiênico. O cara não compra por marca, ele compra por preço, muitas vezes. Ele compra por marca. Por marca? Marca. É? Ele compra por marca, sim. Tem investimento de marca. Né? Também tem. Não sei se você vai lembrar, mas a gente tem um case esdrúxulo nesse segmento, que foi o lançamento de um papel higiênico cor preta. Depois dá uma procurada. Pesquisa, interessante. E foi um esdrúxulo porque fizeram uma campanha assim... imagina, associando as piores coisas, que permitiam associar as piores coisas. Não é que a marca estava fazendo essas associações, mas a comunicação da maneira como ela fez permitia que a sua audiência fizesse esse tipo de associação, atualizasse a comunicação dessa marca. Caramba, interessantíssimo, hein? Então, papel higiênico a gente compra por marca também. É claro que hoje é um pouco complicado, né? A gente está falando de um momento do mercado brasileiro com uma inflação alta. Sim. E com poder aquisitivo, com perda de poder aquisitivo da população, uma alta taxa de desemprego. Então você tem um cenário macro que é muito complicado, né? Então, mas o cara que pode escolher, ele vai escolher a marca. Sim, dentro daquela variação de preço que eu posso pagar, via de regra, a minha segunda critério de escolha é a marca. Né? No momento que a gente está vivendo, eu entendo que o financeiro é a primeiro critério de escolha. O segundo é marca. Então, por isso que é importante, inclusive no setor de papel higiênico. E no setor infantil também se aplica esse tipo de produtos infantis, brinquedo? Se aplica. Se aplica, mas aí você tem uma série de restrições legais, né? Então essa é a minha próxima pergunta. Não, mas aí você tem restrições. Na verdade, a publicidade, propaganda, ela tem suas restrições também, ela tem legislação. Ela tem o CONAR, que é um órgão que regula o setor, né, principalmente as comunicações desse setor que são emitidas. E publicidade infantil está dentro dos critérios ali de legislação. Então tem uma legislação para publicidade infantil. Não vou saber te falar quais são os critérios, quais são as leis. Mas tem coisa que pode e que não pode, Tem né? coisa que pode e que não pode, com certeza. Então a marca, quando entra no segmento infantil, ela, por exemplo, não pode vender direto para a criança. Ela tem que falar com o decisor de compra, que na maioria das vezes são os pais, os tutores das crianças. Então tem algumas restrições, sim, mas marca para o mercado infantil também é muito importante. Basta ver, por exemplo, Disney. Sim. A Disney tem uma quantidade enorme de produtos para o segmento infantil. E tem a marca mãe ali, Disney, que é a grande marca da fantasia. Então ela vende fantasia. É algo lúdico, né? É muito bacana.
Ela vende fantasia e é uma indústria, né? É uma indústria enorme. E uma indústria que é muito bacana, porque tem um movimento da Disney que ela vai agora não, já faz alguns anos, ela vai comprando outras indústrias Sim. de fantasia. Ela foi lá e compra a Marvel, que é uma indústria de fantasia, né? E fazia muito sentido para Disney, já que ela é uma marca de fantasia. Então Então, vai de encontro com o que a gente estava falando. Ela quer se comunicar, talvez, com um público mais jovem, assim, né? Não crianças, mas adolescentes, talvez, que gostam de super-herói e tal. E faz sentido lá adquirir a Marvel, né? faz primeiro porque tem coerência com o próprio core do negócio, né? Que é Uhum. fantasia. Dentro de fantasia, você pode pensar em diversas, sei lá, faria sentido a Disney, por exemplo, comprar M&M's, Sim. né? Dentro do core dela de fantasia faz sentido. E aí faz sentido eu comprar uma editora como a Marvel, que tem toda uma tradição no mercado norte-americano e mercado internacional, com diversos produtos aí dentro dessa linha de fantasia. Então é coerência, cara. Coerência é a palavra que vai orientar tudo nessa vida. Seja coerente. Muito bom. Bom, vamos fazer uma pausa aqui, um break, e a gente já Vamos. volta aqui com mais assunto, tá? Fala pessoal, estamos de volta aqui, né, com o Fábio. Bom, Fábio, a gente estava num papo aqui, né, falando sobre concorrência, produto de supermercado, e aí me veio uma coisa assim em mente. O cara do grande mercado, né, o grande atacadista e tal, ele tem uma equipe de branding, tem uma equipe de marketing, né, tem tecnologia para conseguir identificar, né, pô, aquele produto tá saindo bastante, aquela marca tá vendendo legal, né, tem esse conhecimento que você, né, acabou de comentar pra gente. Mas o cara do mercadinho, né, o seu João da esquina, ele não sabe, né? Ele não sabe que não tem esse conhecimento de marca, de branding. E o mercadinho muitas vezes tem um potencial de compra de mais de 100 mil reais se a gente parar para olhar. O mercadinho ali com 3 caixas, por exemplo. E quando ele vai comprar, ele compra por preço. Por isso meu comentário, né? O cara, esse papel higiênico é mais barato, eu sai mais. Mas de repente, né? Não sei se você concorda. Se ele tivesse essa visão de branding, de marketing, ele ia conseguir até aumentar o faturamento dele. Porque, ó, esse sai mais, mas ó, se eu tenho uma questão de marketing aqui que eu possa aplicar e talvez eu tenha mais dinheiro com esse outro produto, né? Não sei se é um pensamento que você compartilha aí. Tem, a gente costuma dizer que esse pequeno empreendedor, ele faz um marketing intuitivo, né? Ele tem Uhum, uma percepção intuitiva, mas é claro, é intuitivo também baseado na vivência dele no dia a dia dentro do comércio. Mas falta aquela visão estratégica, uhum, né? Então, quando você começa a pensar em marca, quando você começa a pensar a distribuição dessa marca dentro do seu comércio, quando você começa a pensar em que altura da gôndola essa marca uhum, fica, em que momento do corredor essa marca entra, aí você já tem uma percepção estratégica do negócio. E essa percepção, o que é bacana dessa visão estratégica, é que ela cabe para qualquer, né? Desde o atacadista, o grande, até para o seu João da esquina que tem o comércio dele. Então, essa visão de que, sim, marcas são importantes, a gente compra por marcas, né? A nossa decisão de compra ela é baseada no critério marca. Muito, né? Muitos segmentos. Talvez não todos os uhum, segmentos, mas muitos segmentos. Eu acho que ilustra bem isso falar da maçã da Turma da Mônica. uhum. Cara, é maçã, né? Talvez na embalagem com a turma É, da Mônica. é maçã, mas é a embalagem da Turma da Mônica. Então, você colocou ali uma marca, você deu uma identificação, você deu uma identidade. E agora o comércio da esquina, assim, quando ele percebe essas... Nesse caso, eu acho que tem uma visão muito empírica ali. Como que funciona o consumidor? O que, que o consumidor está procurando, né? Então, se o consumidor dele realmente só procura preço, Sim, faz então sentido. faz sentido. O foco dele tem que ser Às vezes tem preço. uma questão de região também, onde ele está É, posicionado ali, né? sim. Agora, se eu percebo que entra também no meu comércio um consumidor que ele, claro, ele está preocupado com o preço, mas o preço que ele pode pagar 2 centavos, 5 centavos,
20 centavos a mais, talvez uma variação de marca ali seja interessante para conversar melhor com esse outro consumidor. Então aí tem uma perspectiva empírica, eu tenho que entender quem entra no meu comércio, tenho que acompanhar a compra dessa pessoa dentro do meu comércio. E fazer muito o que esses comerciantes já fazem, né? Conversar com o consumidor para saber o que eles querem, o que eles estão buscando. Então, e essa é também uma visão estratégica, que possivelmente o seu João ele faz de uma maneira bastante intuitiva. Sim. Mas a gente tem toda uma área, uma expertise, né? Tem todo um conjunto de conhecimentos que ofereceriam para o seu João ferramentas mais elaboradas para ele tornar o negócio dele mais rentável. E às vezes não é algo assim, a gente fala de ferramentas mais elaboradas, não é algo tão complexo, né? Assim, é uma abordagem, é uma mudança de processo, né? Sim. É algo simples, uma mudança de mindset, né? E já uma causa impacto. Por exemplo, é uma reorganização dos produtos dentro da loja, Uhum. que não requer investimento, né? É um trabalho só de reorganização. Poxa, por que eu deixo o produto que atrai mais gente no início da minha loja? Por que eu não coloco o produto lá no fundo? Porque quanto mais você caminha pela loja, maior a probabilidade de você comprar outros produtos que você esqueceu, né? Então, são coisas que às vezes são possíveis de serem aplicadas sem ter um grande investimento. Então, reorganização de produtos dentro da loja funciona bastante. Um exemplo bacana para a gente, para esse movimento do consumidor, é você ir em shopping center e os shoppings normalmente eles alternam qual é a escada que sobe e qual é a escada que desce. Né? Então tem essa alternância. Para você andar até a escada para descer, né? Passar por todo... Essa alternância para que você passe por todo o shopping, né? Quando eu tô descendo, possivelmente eu tô indo embora. Eu não vou parar nas lojas. Então, se sempre a escada rolante que desce é aquela, provavelmente aquela loja que fica naquele quadrante, ela é impactada negativamente. Então, eu faço a alternância de qual é a escada que sobe. E, normalmente, no shopping, o que está lá em cima é a praça de alimentação, que é um dos grandes atratores. Isso mesmo. Bom, e aí, assim, outro ponto que a gente também discutiu um pouco foi sobre a questão de elasticidade, né, da marca, do produto e até a precificação, né? Isso. Como é que, né, esses processos ajudam, né, na composição do preço do produto, né? Como influencia o preço de um produto. Dentro de marketing você tem um conceito que é elasticidade de preço. Então a marca ela tem um preço mínimo e um preço máximo. Então, né, eu pagaria X e 2X por essa marca. Isso também vai depender muito do momento de consumo dessa marca. Então, eu sempre gosto de um exemplo que bom, você foi ao supermercado para comprar refrigerante para sua casa. Legal, é um tipo de consumo. Você tá numa balada e quer consumir um refrigerante. Ixi, É um outro tipo de consumo. 30 vezes mais caro. Então, isso é elasticidade de preço. Então, naquela balada, eu tenho uma marca que ela permite ter uma elasticidade de preço maior, possivelmente, né? Se eu vou consumir na minha casa, eu não quero pagar o que eu vou pagar na balada. Eu vou levar para minha casa. Então, nesse momento de consumo, a elasticidade do preço ela tende a ser menor. E você tem marcas que, por exemplo, eu não quero citar... Posso citar marcas aqui? Não, né? Pode. Posso. Então... Você de repente patrocina a gente, inclusive. Eu acho que nesse exemplo talvez não. Então, vamos pressupor um refrigerante, latinha. Quanto que tá? Uns R$8. Por aí. Tá. Você pagaria R$10 na Coca-Cola? Talvez sim. Você pagaria R$10 na Dolly? Não dole, não. Isso é elasticidade de preço. Então, que é diretamente associado ao poder da marca, a capacidade que a marca tem de... Possivelmente refrigerante não tem nem grandes diferenciações, né? Se eu colocar uma Pepsi e uma Coca-Cola do lado sem colocar embalagem, você vai consumir os dois achando que os dois são muito parecidos. A gente não tem essa... Via de regra, nós, seres humanos comuns, a gente não tem esse paladar tão refinado. A gente não tem essa competência para identificar essas variações de sabores, né? Então, o que vai diferenciar é que quando eu pego esse líquido e coloco na embalagem Coca-Cola ou coloco na embalagem Pepsi,
eu tenho uma variação de marca, que vai impactar também na variação de preço. Caramba. Brand é tudo na vida da gente. É muito importante, né, cara? Às vezes a gente não se liga nisso, mas é muito importante. Muito importante. Bom, e um outro tema aí, Fábio, que eu separei pra gente, né? Eu acho que também vai de encontro com isso, porque essas grandes empresas, por exemplo, têm tecnologia para conseguir identificar, né, qual produto vende mais, qual marca vende mais, enfim, tem ferramentas, tem recursos. E, até onde eu sei, você é cofundador aí e sócio da Bytech, né, que tem um produto bem específico, né, para ajudar nesses processos, né? Mas fala um pouquinho antes da Bytech, o que é essa empresa, o que ela desenvolve, como é que surgiu a ideia, comenta um pouquinho pra gente. A Bytech, ela é uma união de duas empresas, três empresas, na verdade, né? Tem a minha parte de branding, então esse expertise de branding de marcas que eu trago para a Bytech. A gente tem soluções tecnológicas que são trazidas pela ZenCloud e a gente tem todo o expertise de publicidade e propaganda mesmo e performance que é trazido pela Bait. Então essas três organizações se juntaram e falaram, pô, a gente tem aí uma possibilidade de potencializar mais os serviços que a gente oferece através da ferramenta Manhattan, que agora faz parte do portfólio aí, a Bytech. Então a Manhattan, ela... O nome é sensacional, hein? O nome é muito bom. Muito bom. É branding, né, meu amigo? Então a Manhattan, ela é uma ferramenta que ela vem e potencializa todos esses processos de branding performance que a gente já desenvolvia anteriormente. Potencializa como? Ela é um Data Explorer, um Manhattan, então ela tem uma alta capacidade de coleta de dados, de processamento de dados, né? Limpeza de dados, integração de dados, e fornece para a gente todas as bases para tomadas de decisões e análises. Então, quando você desenvolve uma campanha de performance, análise é importantíssima, e análise em tempo real é importantíssima. Então, o Manhattan ele fornece esses dados para que a gente possa corrigir em tempo real o percurso dessa campanha de performance, por exemplo, que está associado, obviamente, a uma marca. Sim, claro. Né? Então, o Manhattan é um Data Explorer e a Bytech ela surge como uma empresa para explorar, de fato, essa potencialidade que os Big Datas hoje estão trazendo para o nosso mercado de marketing e comunicação. Eu dei uma pesquisada, o Manhattan ele é classificado como data-driven, né? É uma ferramenta de data-driven. Né? Você consegue explicar o que é esse conceito pra gente? O data-driven é muito engraçado, porque a área de marketing e tecnologia adoram essas expressões em inglês para dizer coisas que a gente sempre fez e sempre faz, né? Ou deveria. Sim. Data-driven basicamente significa que você tem um processo, uma organização, uma área orientada para dados. Então, o Manhattan ele fornece esses dados, né? Sim. Ele é um grande processador, um grande explorador, que ele consegue captar esses dados, sejam dados primários, por exemplo, da própria organização. Então eu tenho uma organização e essa organização tem seus touch points, como a gente já comentou, né? Tem os pontos de contato da marca. O Manhattan ele consegue absorver esses dados gerados por essa relação do consumidor com esses pontos de contato e a partir desse trabalho do Manhattan ele consegue, por dashboards, né, data visualização, ele consegue trazer para a gente dados de insights para tomadas de decisões. Então, essa é uma característica do Manhattan e de outros Big Data também. E o Data-Driven significa basicamente isso, que você tem uma área, por exemplo, a gente está falando muito de marketing. Então, quando a gente fala Data-Driven Marketing, significa que a minha área de marketing ela é orientada e baseada em dados. Que são trazidos por esses sistemas, como o Manhattan, que faz a coleta de todos os dados de touchpoints que o cliente tem com a marca, processa esses dados, alimenta, enriquece esses dados com dados de terceiros, por exemplo, o IBGE, e fornece para você, CEO ou CMO, né, o diretor de marketing, relatórios e dashboards específicos para tomadas de decisões dentro do campo de marketing. E pode fornecer também
para a área de vendas, para a área de recursos humanos. E, enfim, o, o limite aí é quase inexistente do que hoje a gente pode fazer com dados. Entendi. E como é que funciona uma implantação de um data-driven na empresa, né? Quais áreas são envolvidas? Como é que é esse processo? Olha, o data-driven, na verdade, essa orientação para dados, ela é um processo que ela tem que fazer parte da cultura da organização. Entendi. Então, eu consigo implementar um data-driven na área de marketing, eu preciso ter envolvimento da área de TI para o desenvolvimento e implementação desse data-driven, mas não adianta nada eu ter um data-driven, uma área de marketing orientada para dados, mas eu não ter a organização pensando em dados. Sim. Então, mas implementação basicamente surge por demanda das áreas de negócios dentro da organização e com apoio e suporte da área de TI. Então, E quais, por exemplo, eu preciso, o Manhattan, por exemplo, ele vai consumir informações de alguma tecnologia, talvez um RP, um sistema de frente de loja, algo do tipo, né? Então, uma premissa, eu acho, imagino, é que esses sistemas, né, estejam fornecendo os dados brutos, né, para o Manhattan conseguir, de fato, trabalhar, né? sim, o Manhattan ele trabalha integrando esses dados, né? Esses dados podem vir de diferentes formatos. O Manhattan faz essa leitura diferenciada e transforma isso em dados dentro de um dashboard, Uhum. independente de como inicialmente esses dados surjam, né? SQL, sei lá, outros tipos de Excel, outros tipos de formatos de dados. O Manhattan ele consegue fazer essa transformação, ele consegue fazer essa integração dos dados num dashboard e vindo esses dados de diferentes fontes. E essas fontes normalmente são os processos internos, então você tem esses... esqueci. Você acabou de comentar. IRP? IRP. Acho que é sequela do Covid ainda, Thiago. Você tem Acontece. os diversos IRPs dentro da organização e o Manhattan faz a leitura, né, e faz a integração desses dados, desses diferentes dados de IRP dentro da organização. Assim como pode também fazer, por exemplo, alimentar esses dados com os dados de mídias sociais. Isso é interessante. Então isso é bacana, porque vai enriquecer os dados que você já tem. É claro, esses dados de mídias sociais, eles normalmente estão associados aos clientes, né? Os IRPs, eles podem estar associados a processos internos da organização. O tempo que eu demoro para um determinado processo. Mas o Manhattan faz a integração desses dados. Isso é legal. Assim, me corrija se eu estiver errado, mas acho que um dos benefícios do Manhattan é de fato dar um poder analítico, né, para essa pessoa de marketing decisora, de repente saber que produto faz sentido ter na loja dela, que produto ela, né, não está tendo margem, que produto, né, é legal trabalhar mais, né? Mas você pode comentar um pouquinho mais dos benefícios em si de uma empresa, né? Eu imagino que sejam grandes corporações, né, que devam utilizar um sistema como o Manhattan, até por ter essa questão de integração com o ERP, né, tudo mais. Mas quais os benefícios essas empresas podem, né, vão encontrar utilizando uma ferramenta como essa? O legal do Manhattan é que a gente não trabalha só com grandes empresas. Então... Ele é um produto adequável. A gente consegue também fornecer soluções específicas para pequenas empresas. Muito bacana, então, sensacional. Um dos segmentos com os quais a gente está trabalhando é o segmento de moda. A gente consegue tanto conversar, por exemplo, com um empreendedor que tem uma loja online, quanto a gente consegue conversar com aquela marca regional que tem 10 PDVs físicos. Então a gente consegue oferecer soluções para esses empreendedores menores também, ou essas empresas de pequeno e médio porte. Então dá para fazer isso. Perdi a tua pergunta. Benefícios. Os benefícios. Basicamente, toda organização orientada para dados, né, o data-driven, ela vai ter como benefício essa tomada de decisão mais assertiva. Então, quando eu tomo uma decisão de marketing, eu estou tomando essa decisão baseada já no histórico que está catalogado, organizado e integrado no meu sistema. Então, esse histórico me permite, inclusive, construir previsões, né? Principalmente quando eu associo, por exemplo, a outros dados de mercado, como projeção de vendas do mercado. Então, eu tenho
toda a organização, eu não lembro direitinho qual é a fonte, mas toda a organização que tem essa orientação data-driven e faz de fato a implementação, ela consegue aumentar mais ou menos de 5 a 8% seu lucro e diminuir 10% de custos. Então, existe um impacto Bem financeiro significativo, em termos de organização, né? Dentro da organização eu tenho um impacto financeiro. Então, imagina, quando eu implemento um Data Explorer como o Manhattan, com dashboards específicos, né, para minha organização, eu estou diminuindo o tempo de decisão. Uhum. Esse tempo de decisão é custo, né? Então, você, Thiago, está lá na sua empresa, pô, você demora 10 horas para tomar aquela decisão porque você precisa de vários dados, você precisa fazer várias leituras. E a gente te oferece uma solução que diminui esse teu tempo de decisão em 8 horas. Quer dizer, eu estou aumentando a tua performance e diminuindo o teu custo para a organização. Então, tem um impacto direto na organização, na empresa. E você comentou que não é apenas aplicado no marketing, mas outras áreas também podem consumir das informações do Manhattan, por exemplo. O RH, né, outros departamentos. Né? Como é que seria esse processo? Vendas. Vendas acho que talvez para a gente fique um local mais fácil assim, de pensar. Sim, né? Claro. Em termos de vendas, por exemplo, controle de estoque. E quando você estava falando, eu sei em quais lojas eu posso colocar tais produtos e eu tenho, a partir dos dados fornecidos pelo Manhattan, previsão de rotatividade desse estoque. Então, eu consigo, por exemplo, prever que ali eu preciso ter um estoque X para não ficar sem produto. Mas esse estoque não pode ser 2X, porque senão eu vou perder. Eu vou ter produto sobrando ali. Então, o Manhattan ele permite esse controle maior de estoque. Ele permite também você criar junções de informações que vão te fornecer dados sobre precificação. Então, eu consigo pensar minha margem de lucro baseado na precificação que eu posso oferecer em diferentes mercados. O Manhattan me oferece as decisões, os dados necessários para que eu tome essas decisões. Então, em vendas, por exemplo, é extremamente aplicável. Aplicável do Manhattan. Muito aplicável. Entendi. E muitas empresas, né, uma dúvida que eu fiquei aqui agora. Há muito tempo a gente já fala de BI, né, Business Intelligence, desde 2000, até antes, eu acho que se comenta em BI, é uma tecnologia muito conhecida, né? Sim. Não é segredo. E ele faz algo parecido, talvez, né? Ele também fornece dados gerenciais, analíticos, né? Também integra com sistemas. E pelo que eu entendi, o Manhattan ele conversaria com o BI, seriam soluções concorrentes? Como é que funciona esse... Sim, Manhattan vai encontrar algumas soluções concorrentes, claro, né? Sim. E você tem alguns BIs que basicamente eles processam dados e te entregam esses dados em dashboards. Sim, né? sim. Então, o Manhattan é um Data Explorer. Ele, além de buscar todos esses dados, integrar esses dados também, ele também faz, por exemplo, a limpeza desses dados. Entendi. E ele integra, de fato, esses dados. Então, eu posso ter dados vindos de diferentes fontes em diferentes formatos. E aí eu te apresento esses dados num dashboard adequado para as suas necessidades. Então, dentro desse processo, eu já estou falando de um BI, de um Business Intelligence. E aí você tem outros, por exemplo, mais conhecido é o Power BI da Microsoft, né? Um BI mais conhecido aí de mercado. A diferença é, por exemplo, capacidade de processamento. Manhattan tem uma capacidade de processamento de entrega muito mais rápida e mais eficiente, além de outros diferenciais aí, né? Mas Business Intelligence é uma coisa que a gente já vem discutindo no mercado realmente faz muitos anos. E a tecnologia agora tem permitido a gente chegar num grau de sofisticação que antes não era possível. A área de marketing ela sempre trabalhou com dados. A gente tinha a pesquisa tradicional de mercado, ela é para isso, é fornecer dados, né? Pesquisa ad hoc, que é aquela pesquisa baseada, eu tenho esse problema e preciso de uma pesquisa de mercado para me trazer dados sobre esse problema. Então, marketing sempre teve uma orientação para dados. O que a gente tem agora é que, ao invés de eu investir numa pesquisa de mercado
20 mil numa pesquisa para me trazer dados sobre aquele problema, eu boto para rodar meu Manhattan. Eu não preciso esperar um mês para aquela pesquisa estar pronta. Em, sei lá, 2 horas eu tenho os dados do Manhattan. Não, mais ágil. É. E uma outra dúvida que eu fiquei aqui. Que tipo de profissional ia manusear o Manhattan? É um cara de TI? É um cara do marketing, analista do marketing? É um cara do financeiro? Qual profissional que ia colocar a mão aí? Então, Manhattan, na verdade, ele não é manuseado, né? O que vai ser manuseado são os dashboards. Entendi. Então, a gente tem uma solução de dashboard que é associada a Manhattan. Entendi. E essa solução, ela é customizada para os diferentes segmentos com os quais a gente trabalha. Então, eu tenho desde o analista até o diretor, gerente, eles são... podem ser treinados para acessar esses E vão ter dashboards. autonomia para ir lá, mexer no dashboard, né? Sim. Então, legal. Isso é Para muito bom. buscar esses dados, entender, gerar os relatórios e trabalhar esses dados de maneira assertiva dentro da organização. Não é uma coisa que ficaria ali, de repente, presa na área de tecnologia. Olha, preciso de um dashboard X lá para fazer essa análise. Ó, meu TI, vai lá e monta esse dashboard para mim. É algo que a pessoa consegue fazer. Não, eu lembro de uma... é engraçado você falando disso, né? Eu estava... Alguns anos atrás eu estava numa organização e eu precisava de um relatório. Uhum. E eu liguei para o TI e falei, na verdade eu não liguei, né? Abri aquela OS Sim. para o TI e falei, olha, preciso de um relatório XYZ. Aí a resposta que eu obtive foi, olha, entra na RP tal, abre tal coisa, abre tal coisa, abre tal coisa. Aí você dá um Ctrl C, aí depois abre uma planilha no Excel, dá um Ctrl V. Aí vai naquele outro RP, abre aquele dado, abre aquele dado, abre aquele dado. Aí eu liguei, não lembro de ter ligado um TI e falei, primeiro você está me chamando de burro, né? Para Ctrl C, me explicar o que é um Ctrl C, Ctrl V, não é possível. E depois você não vai me dizer que eu dando 30 cliques é mais rápido do que você gerar um relatório. Manhattan, né, com a solução de DataVis que a gente tem, acaba com isso. Você não liga para o TI e fala, preciso de um relatório X. O dashboard ali está preparado para te trazer as informações necessárias para desenvolvimento do teu negócio. E eu acho que isso é muito importante porque eu que estou no mercado de tecnologia, né? A gente vê que as áreas de tecnologia, elas estão sobrecarregadas, né? Às vezes o cara de TI, ele não tem tempo para chegar lá e montar o relatório porque além do seu tem mais 45 para ele fazer. Sim. Então, assim, quando você coloca mais um software, mais gente que vai ficar lá demandando atividades do TI, né, sobrecarrega a área ainda mais, né? Então, acho que soluções como o Manhattan, que vem com esse apelo, né, intuitivo, amigável, são extremamente importantes, né, para otimizar todo o processo da empresa em si, né? Com certeza, né? Você, como eu falei, as organizações orientadas para data-driven, ela tem uma diminuição de 10% de custo. Uhum. Então, isso é extremamente significativo, né? Você pensar numa grande organização, 10% é milhões. E você pega esses milhões e faz investimentos em outras áreas. E, inclusive em TI, trazer mais gente, talvez, ou trazer outros tipos de funcionalidades e especificidades tecnológicas, hardware para o TI. Então, diminui o trabalho de fato. E, assim, meio fora da curva, mas Manhattan, de onde veio o nome, sabe? Bom, a gente queria uma associação direta com um dos maiores mercados de produção de dados do mundo, né? Que é Nova York. Uhum. Então, e a gente entende que esse nome também tem uma expressividade mundial. Ele é bastante expressivo, Manhattan, e reconhecido mundialmente. Então, a gente tinha 2 associações aí mais interessantes para nós. Primeiro, fosse um nome conhecido mundialmente. A gente não queria um nome local, né? Porque é uma solução que pode ser aplicada em qualquer parte do mundo. E depois a gente queria um nome que tivesse uma associação direta com dados, com informação, com conteúdo, com dinamismo, com vida. E aí surgiu a ideia de Manhattan, depois de um brainstorming que a gente desenvolveu, surgiu o nome Manhattan como um nome assim, faz sentido pra gente. Um nome forte, hein? É. Na hora que você falou, eu lembro do Dr. Manhattan da DC. É. Os
super-herói mais forte, um dos mais fortes, né? Mas a gente não vai destruir nada, tá? Não, ele é mais inteligente também, o cara é cientista, Dr. né? Manhattan, totalmente. Azulzinho, né? Azul. Então eu pensei, pô, será que é? Thiago Nerd. É isso aí, Opa, Thiago. opa. Não, mas bacana, bacana. Então eu entendi que essa solução tem esse potencial, né, de realmente ajudar ali o pessoal de todas as áreas, né? Ele envolve ali, pode abraçar vários departamentos da empresa, integra com várias tecnologias e dá a capacidade desses tomadores de decisão, né, realmente ter uma visão estratégica e tomar decisão mais rapidamente, né, o que também é muito importante. A gente viu até recentemente na pandemia, né, 2020, né, 21, uma coisa que, pelo menos eu vi bastante por aí, por exemplo, o pessoal demandava de informações rapidamente para conseguir tentar sobreviver, né, manter a saúde do business, do negócio, mas faltava tecnologia para isso. Então, muitas reclamações que vieram até mim, né, como profissional de vendas de tecnologia, foi, cara, a gente não consegue aqui tomar uma decisão rápido. Eu demoro um mês para conseguir analisar essa informação e quando chegou no final do mês, já mudou todo o cenário. Já voltou a pandemia, eu já fechei minha loja de novo, eu já tenho que pensar mais um mês. E o Manhattan, eu acho que ele é extremamente importante para essas decisões ágeis, né, dar esse tipo de munição pro pessoal, né. Porque o Manhattan, por exemplo, você falando da pandemia, esse período de pandemia, a gente teve um crescimento enorme em e-commerce. Né? Teve um baita de um boom no e-commerce. O Manhattan ajuda você a tomar as decisões de maneira imediata em relação ao e-commerce. Basta que você faça as integrações efetivas entre o Manhattan e os sistemas da sua organização, por exemplo, sistemas de e-commerce, e o Manhattan ajuda a você a tomar essas decisões. Legal, o que eu preciso promocionar agora? O que eu preciso incentivar em termos de campanha de performance? Quais são os produtos que precisam estar na minha vitrine digital? E aqueles produtos que não precisam estar na vitrine digital eu posso deixar em outros cantos. Então, quais produtos... Como que eu jogo os produtos dentro do site? UX, por exemplo. Você dá uma experiência satisfatória para o teu consumidor. Quais regiões estão vendendo e demandando mais do meu e-commerce? Então, legal. O que eu posso oferecer para essas regiões? Então, enfim, o Manhattan realmente permite essas decisões em tempo imediato. É meio exagero, né? Mas, porque, inclusive, nós, seres humanos, demandamos um tempinho para processar também. Mas ela permite essas decisões num tempo muito mais rápido e mais ágil. E o Manhattan, ele poderia, por exemplo, monitorar o que o usuário, o que o cliente, o consumidor consumiu, a experiência dele dentro do e-commerce. Eu sei que o Thiago se logou lá na loja X e ele comprou lá um negócio para a cozinha dele. Uma semana depois ele comprou outro negócio para a cozinha. Ele consegue mapear isso aí e falar, pô, eu sei que ele está reformando a casa dele, está comprando um monte de coisa de cozinha, vou lançar anúncio lá de coisas de cozinha para ele. Sim, os dados são anônimos, né? Anonimizados. Sim. A gente, obviamente, a nossa solução ela está integrada à LGPD. Sim. Então, esses dados eles não são individualizados. Mas eu consigo sim entender o Thiago e os touch points que esse Thiago está acessando. E eu consigo entender outros dados que me alimentam informações sobre o melhor perfil do Thiago. Mas eu não consigo saber que é o Thiago. Entendi. Né? Mas eu consigo entender melhor o perfil desse consumidor e suas necessidades que podem ser supridas pela minha marca. E aí a marca ela pode, né, justamente oferecer algo mais direcionado, né, para aquele tipo de consumidor. Exemplinho bobo, por exemplo, um cupom. Né? Baseado nos dados do Manhattan, eu posso entender que aquele, por exemplo, Manhattan integrado ao CRM, eu posso entender que aquele consumidor, poxa, se eu mandar um cupom para ele de sexta-feira, sabendo que final de semana vai chover, esse cara vai comprar guarda-chuva comigo. Então... Isso é bem legal porque, por exemplo, vai na farmácia, né? E aí você compra um remédio, você vai lá e pega o cupomzinho de desconto que eles sempre dão. Sim. Né? Só que aí eu vou ver os descontos, é um monte de coisa aleatória, né? que eu não vou comprar, cara. Você foi comprar um remédio para dor de cabeça e recebeu um cupom de desconto para cotonete. Exatamente. Pô, Maia. E eu fico, poderia ser mais direcionado, né? Pô, comprar de dor de cabeça, oferecer alguma outra coisa parecida, né? Não sei.
Mas é importante isso, né? As marcas perdem muito com isso também, né? Perde. Tem essa... É meio aleatório, né? É um sistema aleatório. Então, e o Manhattan permite que não seja aleatório, que não... não é que naquele momento aquele produto precisa de desconto, então eu estou te gerando um cupom que aquele produto precisa de desconto. Não, eu vou te gerar um cupom que faça sentido para você, não para o produto. Claro, se eu conseguir carregar aquele produto que precisa, melhor, mas o que interessa é o cliente, é o consumidor. Uhum. E aí você colabora para experiência do consumidor, né? Você que é doutor aí, é muito importante investir nisso, né? E hoje em dia muito mais, né? Antigamente eu acho que não se falava muito nisso, né? Na experiência de consumo. Hoje em dia é o que vale, né? O cara deixa de comprar num lugar porque teve uma experiência melhor em outro lugar. Sim. Então uma vez desse negócio da farmácia, cara, eu fui comprar um negócio, tava até com o irmão do nosso colega ali. E aí esse meu amigo precisava é um desodorante, né? Pô, eu ia comprar um desodorante. E aí comprei um remédio, e aí no desconto veio justamente o desodorante que ele queria. Eu falei, pô, cara, olha que legal, o desodorante que você queria. A gente passou lá com um cupomzinho de desconto e acho que 20% de desconto. Então, assim, a minha experiência foi muito legal, né? O fruto disso, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai naquela farmácia. Entendeu? Então, acho que é isso que as empresas têm que olhar, né? É que a gente vem com essa ideia de experiência porque o consumo ele se tornou também, para as organizações, durante muito tempo, era um consumo impessoal. Você não conseguia tratar aquela pessoa, né? E aí, quando você pensa historicamente, o consumo ele sempre foi pessoal. Porque eu ia na... Meu avô era sapateiro, então ele produzia o sapato para aquela pessoa. Uhum. Aquele consumo era um consumo de experiência, era um consumo pessoal. O sapato era produzido para aquela pessoa. Isso se perdeu com a tecnologia. E o que a gente tem entendido hoje é que, cara, essa experiência precisa retornar. Eu quero uma relação individualizada. Ou pelo menos uma relação mais próxima com aquela marca. Isso é experiência. Uhum. E os dados te permitem trabalhar com essa experiência. Isso é muito bom. Bom, mas a gente falou bastante dessa parte do varejo, por exemplo, né? E o Manhattan tem aplicação também em outros segmentos, sei lá, uma empresa de serviço, né? Claro. Uma empresa de um hospital, né? Uma empresa de tecnologia, né? Ele funciona também para esses outros segmentos? Funciona. Quando a gente entende que todas as organizações geram dados, Manhattan é aplicável para qualquer organização. A gente está num processo aí de uma parceria com uma organização na área de ensino, de educação. Por quê? Porque gera dados. A organização gera dados e ela se alimenta desses dados para desenvolver suas estratégias, né, educacionais e suas estratégias também de conhecimento de público, suas estratégias de formatação de produtos educacionais. Então, gerou dados, a gente tem essa condição de ir lá entender quais são esses dados, como que a gente pode trabalhar melhor esses dados e, de fato, trazer a solução Manhattan com um data vis adequado para aquela organização. Então, a gente tem um expertise, por exemplo, no segmento de moda, a gente tem alguns expertises, né? Mas isso não significa que a Bytec não funcione ou não preste serviço para outras organizações ou para outros segmentos. Então ele é agnóstico, né? Ele vai atender ali o segmento. Vai. Qual seja ele. A gente está interessado na demanda, não necessariamente no segmento. A gente está interessado em solucionar problemas e não necessariamente se esses problemas estão dentro do segmento X ou Y. Entendi, bacana. Bom, você falou de educação, né? Eu queria entrar num outro tema que eu acho que é bem bacana aqui também, para você que é doutor, mestre, professor de universidade. Psicanalista. E psicanalista, cara, incrível. Mas assim, como é que você enxerga hoje, por exemplo, você como professor, né, o ensino do Brasil? Como é que você enxerga essa questão de ensino à distância, ensino presencial? Né? Eu queria falar um pouquinho com você sobre essa parte. A gente teve recentemente com outro professor aqui também, né, ele abordou um pouco desse tema, acho que queria ouvir a sua opinião também. Bom, primeiro que é muito amplo, né? A gente tem diferentes Brasis. Então, o mercado que eu conheço, a região que eu conheço é São Paulo. Eu sempre trabalhei dentro da educação nesse mercado, então a minha perspectiva é muito de São Paulo.
E outros mercados funcionam de maneira diferente e atendem pessoas diferentes. Uhum. Né? Mas eu já trabalhei também dentro da educação voltada para a classe C, educação voltada para a classe A, né? Diferentes abordagens da educação também. Basicamente, o que eu entendo é assim, a gente está migrando para um processo híbrido, ele não tem volta, e tem muitas organizações que não entenderam isso na área de educação e que continuam insistindo num processo... a nossa educação ela é uma educação medieval, né? Ela funciona da mesma forma faz séculos. E a gente agora está mudando um pouco, migrando, né, para um outro processo que ainda é meio medieval, porque a gente está simulando a sala de aula no digital. Mas tudo bem, já é um bom avanço. Mas tem muita organização que ainda não entendeu isso, que continua insistindo no seu processo de estamos em sala de aula e ficaremos em sala de aula, né? E quando a gente pode oferecer uma experiência para o aluno também educacional muito mais integrada e muito mais completa quando a gente envolve o híbrido. Então acho que a gente caminha nessa direção. Tem muito para ser investido em educação no Brasil, muito, muito. Nossa população, infelizmente, não é bem educada, né? Dentro da educação formal, de escola, ensino básico, ensino fundamental, a gente tem um ensino muito fraco, né? Eu sou partidário de que criança e adolescente tem que ficar o dia inteiro na escola, sim, aprendendo, desenvolvendo outras habilidades, desenvolvendo competências físicas. Então, acho que a nossa educação básica e fundamental, ela perde muito quando ela mantém só a criança e o adolescente meio período. Tem que ter uma revisão disso. Acho que a educação superior ela perde muito também quando ela demanda que o universitário tenha que trabalhar de noite ou de dia e estudar de noite ou de dia para dar conta. Eu acho que a nossa universidade pública ela atende um segmento muito específico, elite, e quando ela deveria ser uma faculdade aberta, né? Então acho que a gente tem muita mudança ainda, mas a gente tem pontos de excelência. Isso é inegável, principalmente da minha visão, né, da educação em São Paulo. A gente tem grandes pontos de excelência e, particularmente, eu trabalho em 2 grandes pontos de excelência. A Facamp e Mackenzie são instituições que têm uma perspectiva aí de educação que acompanha essas mudanças. Então isso é interessante, mas a gente tem muita coisa ainda para transformar. E muito ainda para trazer os dados para dentro das organizações de ensino superior também. Então, isso é um dos nossos objetivos aqui dentro da Bytec, levar também esses dados para a educação. Tanto é que a gente tem aí uma parceria com uma... não é uma escola, mas é uma empresa de educação. Sim, sim. Muito bacana. Uma coisa que você falou da questão de o aluno ficar integral, né? A gente tava com uma situação que meu afilhado tá vindo para São Paulo, ele não é de São Paulo, e a gente ia colocar ele numa escola, a gente pesquisou, né, uma série de escolas para colocar ele. E uma coisa, acho que é meio que cultural, né? Porque os meus familiares, por exemplo, acham um absurdo deixar a criança o dia inteiro dentro da escola. E assim, a gente pesquisou 3, 4 tipos ali que ofereciam muitas atividades fora, né? Tinha uma lá que ele tinha de manhã, né, matemática, português, aquela coisa toda. De tarde, robótica, programação, né? Uma coisa bem bacana. Genial. Um conceito muito legal. E o pessoal, nossa, mas ele vai ficar o dia inteiro, não sei o que. Você acha que tem essa questão cultural também do brasileiro achar que, pô, não, a escola é só meio período e depois vida que você tem que trabalhar, entendeu? Eu comecei trabalhando lá atrás, né, logo cedo. Isso é uma das coisas que me incomodam, assim. Criança e adolescente não tem que trabalhar. Não tem que trabalhar. O ideal, né? Numa sociedade ideal, criança e adolescente tem que viver as experiências de fase de vida, que são as fases que eles estão, né? A criança trabalhava na Revolução Industrial. Então ele passava 12 horas trabalhando. 12 é pouco ainda. Passava mais horas trabalhando e morria dentro dessas indústrias. E a gente, graças a Deus, nós evoluímos e entendemos que infância é uma fase importante de constituição de caráter, de constituição de inteligência, e ela deve ser preservada e fomentada, assim como a adolescência.
Então, para mim, é inegável que criança e adolescente não tem que trabalhar, não deveriam, né? Eu sei que a situação econômica no Brasil não permite que muitas famílias ajam dessa forma. Sim. E eu nem estou criticando, eu só estou comentando que eu acho o ideal. E sim, é essencial hoje uma criança, ela precisa do básico, que é o inglês, o português, a matemática, a física, geografia, história, básico, básico do básico. Mas ela também precisa da robótica, ela também precisa de programação hoje, ela também precisa de outras competências que não eram demandadas antes, por exemplo, na minha época, mas hoje são. Sim. E ela precisa da atividade física, e ela precisa de socializar com os amigos que estão lá dentro, da escola, do colégio. Então, eu acho que tem alguns limites culturais ainda dentro da Sim. nossa compreensão do que é educação, de como que ela deve funcionar. Mas a gente já vê isso acontece, né, esses período integral, mais, de uma maneira um pouco mais concentrada na classe A. É. Mas a gente vê também algumas escolas públicas que oferecem período integral. São poucas ainda, mas existe. Eu questionei isso porque eu tenho uma tia que mora em Israel, por exemplo, lá a educação é fenomenal, lá os caras são referência, né? Tem muito material nosso, inclusive, que vem de lá, né? Que é aplicado aqui, que vem de lá. E eu vejo a minha prima que hoje tem 10, 11 anos e minha menina, assim, fala 3, 4 idiomas diferentes, tem conhecimento, assim, matemática avançada, sabe? Né? Coloca no chinelo muita gente aí grande. E eu vejo a questão cultural, né? Lá ela fica na escola tempo integral, né? E final de semana ainda faz a atividade da escola, né? O que é muito comum para eles lá e ela tá se destacando, assim. Então eu vejo que no Brasil não é muito, né? Tem essa resistência. A gente tem um outro olhar para a educação, né? Eu acho que o nosso olhar para a educação ele é muito flexível, suave, né? E não sei, eu acho que tem outros aspectos também, quando você pensa numa sociedade como Israel, você tem um histórico ali de sobrevivência, né? Que demanda demandava que essa população tivesse uma educação muito superior para sobreviver, né? Então, de fato, é muito comum você ver pessoas dessa sociedade falando 3, 4 idiomas. Isso é muito comum. No nosso caso, a gente acha que a pessoa não precisa nem falar português direito. Então, que é um absurdo, é a nossa língua materna. Você tem que abraçar a língua materna, você tem que gostar da língua materna. Enfim, tem muito papo aí para falar sobre educação. É um assunto bem interessante. Sim. E bom, né, você atua agora como professor universitário, né? Educa assim, adultos, né? E você tem assim alguma dica, alguma coisa que você vê assim que pode dar de orientação para o pessoal que está assistindo e de repente é mais jovem com relação à carreira, né, ensino, né? Eu, por exemplo, quando eu saí da faculdade, né, da escola, ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Então, fui pro marketing porque na época o pessoal falava que eu me daria bem no marketing, porque o cara que era sociável, né? Montava as festas da escola, essas coisas, né? Então, você é um cara que, de marketing você vai se dar bem pra caramba. Então, legal, mano, vamos ver. Aí tentei, como eu falei, não fez brilhar meus olhos e acabei indo pra área comercial, que foi realmente o que eu gosto de fazer. Mas, né, não digo que eu perdi parte do tempo, porque assim, o conhecimento que eu adquiri, né, por mais que pouco tempo no marketing, eu aplico hoje nas vendas. Claro. Né, e me ajuda na sinergia com o pessoal de marketing da empresa também. Né, eu entendo o pensamento do pessoal. Né. Então, mas tem alguma coisa assim que você vê que você pode dar de orientação para essas pessoas que estão saindo talvez do ensino médio e vão começar a faculdade a escolher de maneira mais assertiva talvez um curso, ou talvez o ideal seria dar um tempo para pensar no que quer fazer, se tiver essa opção, é claro, né? Olha, hoje a gente tem muito acesso, então a primeira coisa que eu digo é pesquise. Por quê? Porque anteriormente, vamos falar até a década de 80, você tinha as grandes profissões, né? Era medicina, engenharia, arquitetura, sei lá, mais algumas outras profissões que brilhavam os olhos.
Hoje você tem milhares de profissões e milhares de cursos superiores. Então as opções são muito grandes. Tem opção que a gente nem imagina. Por exemplo, dá para fazer gestão pública na USP. Tem um curso específico de gestão de saúde pública na USP, de graduação. Quer dizer, na minha época que eu fui fazer graduação, isso não existia. Então hoje as opções são muito diferenciadas. Dentro das áreas de ciências você tem várias opções. Engenharia é uma das áreas que mais cresceu em termos de opção. Então antes você ia fazer engenharia civil, né? Hoje você tem mecatrônica, química, engenharia de produção, você tem uma quantidade enorme de engenharias. Então minha primeira sugestão é isso, pesquise. Busque, identifique suas áreas de afinidade. Eu tenho uma grande afinidade com química. Veja o que dentro da química existe, né? Quais são as áreas associadas. Não necessariamente você precisa fazer química. Você pode fazer, sei lá, bioquímica, você pode fazer biomedicina, você pode fazer engenharia química. Então tem várias opções dentro da área de química. Então minha primeira sugestão é essa. Identifique suas áreas de afinidade e pesquise as profissões associadas a essa área de afinidade. Eu sou da artes. Tem uma infinidade. Você pode ser um produtor cultural, tem formação superior em produção cultural, né, que é bacaníssima. E a tendência é que a cultura volte a crescer. Então, pesquise. Depois, eu acho que é bacana sempre fazer um teste vocacional. Ele não te diz exatamente, né, o que você pode ser, mas ele te dá opções. Você tem mais afinidades com essas e essas áreas. Então, um teste vocacional, e muitas escolas já fazem isso, implementam testes vocacionais. E depois conversar com os profissionais. Então, legal, gostei, vi essas áreas. Vai bater um papo com as pessoas. Vai conversar com essas pessoas, ver como é o dia a dia delas. Né? Você pode ter gostado, mas o dia a dia pode ser chato para você. Então, não te interessar. Então, acho que isso também é uma boa sugestão. Conversar com as pessoas, com os profissionais. Sim. Você falou de teste. Eu fiz na época de escola teste vocacional. Por algum motivo, cara, o que dava pra mim? Biologia marinha, oceanografia. Olha. Eu fui na contramão disso tudo. Eu fui nem sabia o que era oceanografia. Depois eu vou pesquisar, né, oceanografia, né? Interessante até. Mas, fui na contramão disso tudo, né? Trabalhar com venda de tecnologia, né, cara? Tô vendo. Mas, cara, você é novo, né? Quem sabe daqui a pouco você não muda de emprego. E não muda de área. Não muda de área, vou virar oceanógrafo, biólogo. Eu tava falando pra você que eu tive alunos que saíram. Eu tenho tem alguns alunos que fizeram propaganda e foram pra medicina, terminaram o curso de propaganda e foram pra medicina. Eu tenho uma aluna queridíssima que ela terminou propaganda e foi pra veterinária. Tá fazendo veterinária, tá felicíssima. Então, e fez estágio em propaganda. Quer dizer, entendeu? Eu tenho um grande amigo meu que ele fez publicidade, propaganda, atuou muitos anos na área e foi fazer depois educação física, entendeu? Que aquilo não era para ele, que ele tinha outra vocação. Então, bom de viver muito tempo, como a gente vive hoje na nossa sociedade, é que você também pode se permitir experimentar várias coisas. Outras coisas. E assim, o legal dessa área, propaganda, vendas, marketing aqui, eu tenho certeza que a moça da medicina veterinária, ela conseguiu engajar bem a clínica dela. Com certeza. Porque ela sabe do business, né? Ela entende de como trazer o público, né? Eu acho que assim, eu acredito que tem habilidades que você tem que ter, né? Então todo profissional pode ser um médico, né? Ele vai ter que saber vender, né? Ele vai ter que colocar gente no consultório dele. Porque o cara vai lá naquele médico e não no médico no consultório de cima. Entendeu? Tem. Isso daí é em branding que a gente chama de reputação de marca, né? Eu tenho como que eu construo a minha reputação. Claro que a minha aluna que fez propaganda e marketing, ela vai ter uma visão muito mais estratégica de como construir a sua reputação como veterinária do que uma pessoa que só fez veterinária. Só fez veterinária, com certeza. Então, acho que tem muito isso de você ter que agregar vários conhecimentos, né? Acho que a educação é uma coisa que nunca para, né? Você nunca para de estudar. Não existe esse... Antigamente tinha isso, você fez a escola, ensino médio, fez a faculdade e parou ali, né? Eu tô pensando agora já ir para minha terceira pós-graduação. Tô pensando, eu vou. Eu estou sentindo necessidade de fazer uma outra formação aí
pós-graduação na área de tecnologia, né? Como publicitário, eu entendo do negócio de publicidade, mas eu ainda acho que falta dar aquele salto para entender melhor de tecnologia. Então, para mim, me chama a atenção o curso de pós-graduação que possivelmente eu vou fazer. A gente não para de estudar. Realmente. Não existe isso. Bom, eu vou chamar mais um break aqui e a gente volta daqui a pouco, tá, pessoal? Fala, pessoal, estamos de volta aqui. E, bom, Fábio, só para dar uma resumida pro pessoal, fala um pouquinho aí da Bytec, né? Vende o jabá aí, quais são as soluções que vocês têm, o que vocês oferecem, qual que é o futuro da empresa. Comenta um pouquinho pra gente. Pode deixar, Thiago. Bom, a Bytec, então, é uma data intelligence, né? A gente funciona com esse objetivo de levar, de fato, inteligência de dados para as organizações e empresas. A gente tem 3 soluções formatadas, voltadas para o segmento de moda. A gente tem uma solução para o segmento de agências de publicidade e propaganda. A Bytec tem um DNA de publicidade e propaganda. E a gente tem uma solução de retail, de varejo. Então, para empresas que têm foco em varejo. Então, esses são os 3... As 3 verticais aí, né, principais. Isso, são as 3 verticais hoje com as quais nós estamos trabalhando, mas como eu falei, toda organização orientada para dados ou que possui dados é um possível cliente para a gente. E a gente também tem um serviço de relatório customizado, então, que pode ser tanto periódico como único, né? Então, sei lá, eu posso fornecer dados, por exemplo, do segmento de automóveis para uma concessionária. Então, ela quer só o relatório, ela não quer necessariamente um dashboard ou uma aplicação do Manhattan, ela só quer esses dados sobre o segmento. Então, a gente fornece também esses relatórios dentro de uma periodicidade que ela definir como ideal. Então, a gente hoje tem essas soluções, mas a empresa está crescendo. É uma empresa ainda no início, né? Então, a tendência é que a gente traga mais novidades para dentro da organização. Então, isso tem uma parte nossa do grupo que pesquisa novas soluções, pesquisa novas ideias, faz esse trabalho de benchmark, né, para entender o que mercado, outros mercados estão aí produzindo. Então a gente tem os relatórios, eles estão dentro de uma solução que é o BT Lab, que é uma solução que a gente entende que daí podem surgir inovações. Então a Bytec também tem essa preocupação em trabalhar com inovação, trazer ideias, trazer novidades que sejam interessantes para o mercado. E aí a gente tem essa solução dos relatórios customizados, mas dentro do BT Lab a gente provavelmente deva aí encontrar outras soluções interessantes para o mercado. Muito bom. E aí, se o pessoal quiser saber mais informações, tem um site, né? Eles conseguem acessar? Tem o site da Bytec. Então, tá. A gente vai colocar aqui na descrição, tá, pessoal? Quem tiver interesse. Isso, pode entrar no nosso site, pesquisar e entrar em contato com a gente também, né? Lá no site tem entre em contato com a gente, fale conosco, e aí manda e a gente bate um papo, toma um café. Lembrando que você mencionou ali 3 verticais, né? Agência, varejo e moda, mas também, como você mencionou, não impede de atender a outros segmentos, né? Não, tem essa ideia de que hoje os nossos pilares, as verticais são essas, mas a gente tem projetos especiais, né? Então, customizados. Maravilha, muito bom. Bom, Fábio, obrigado aí pela sua presença, tá? Por participar aí com a gente desse podcast. Com certeza a gente pode trazer de novo para falar mais, né? Acho que vale a pena retomar esse assunto depois que a Bytec ali, né, tiver assim, né, mais conquistando avançado. o mundo. Exatamente, conquistando o mundo. E, bom, pessoal, obrigado a você aí que acompanhou a gente até então, né? Curte, comenta, compartilha aí com seus amigos e até uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Falou, gente. Obrigado.